E aí, pessoal, tudo bem? Professor Antônio aí trazendo para vocês mais algumas questões resolvidas e comentadas da prova da Transpetro, né? Que caiu aí nesse mês que passou, né? Bom, pessoal, questões de 41 a 45, duas questões de desenho técnico aí, questão de simbologia de elementos pneumáticos, né? De hidráulica e pneumática. Isso é uma coisa que sempre a CESGRANVIL vai cobrar. Tá? E considero que essa parte foi uma parte relativamente fácil, tá? Porque não envolveu muito conhecimento aprofundado e também essas questões são questões corriqueiras do ensino técnico, não são questões assim de ensino superior, como em algumas provas a gente já até identificou. Então vamos começar com a questão 41, que é uma questão de desenho técnico, né? Então a CESGRANVIL ela tem por hábito colocar sempre um contexto na questão, de modo que o candidato se intere desse contexto, né? Em uma oficina mecânica, o técnico recebeu a tarefa de elaborar o desenho de uma peça que deveria ser cortada em sua extensão por mais de um plano de corte. Que é esse caso que a gente está mostrando aqui, tá vendo? Um plano de corte está cortando a peça na direção horizontal e outro plano de corte corta a peça na direção angular, de acordo com o ângulo que a peça tem. Então isso dá uma noção melhor de como que a peça é por dentro, né? Evita que a gente tenha mais erros na hora de fabricar essa peça. Tá? Dependendo da forma particular da peça e dos detalhes a serem mostrados, o tipo de corte a ser representado será. Então, gente, quando isso acontece, dois planos, né, que podem se interceptar, esses dois planos, e aí fica um corte, tá vendo? Ó, um corte dessa parte da peça e outro corte dessa parte da peça, exatamente porque não tem interesse, né, do corte nesse trecho da peça, porque aqui você não vai enxergar nada, né? E nessa situação aqui também, ó, por exemplo, ó, eu tenho o corte que está mostrando, por exemplo, o furo, mas não me interessa, por exemplo, o corte aqui de novo, porque ele vai ser igual na parte de cima. Então eu faço um corte dessa nervura aqui, ó, tá vendo? Que está mostrando aqui no trecho CC. Então isso aí é muito comum em desenho técnico, em peças que não são simétricas, e a gente chama isso de corte em desvio. Então por isso que a alternativa correta é a alternativa D de dado. Já na questão 42, uma questão de sistemas hidráulicos, né, que na figura abaixo ele deixou um símbolo aqui e a gente tem que representar esse símbolo. Gente, esse símbolo aí, para quem não conhece e não estudou pneumática hidráulica, isso aí é um medidor de pressão, mais conhecido como manômetro. Então ele não quis colocar manômetro aqui, preferiu colocar medidor de pressão, tá? Que é a mesma coisa. Então na letra A, ele está dizendo que é uma bomba. Não, não é bomba, é um medidor de pressão. Válvula de ajuste de pressão também não é. Válvula de bloqueio, né? Válvula de retenção. Não é válvula, isso aqui não é válvula, por quê? Porque nós temos aqui um indicador com uma seta. Então essa seta ela varia. Então isso aí está caracterizando como um manômetro ou medidor de pressão, que é a letra B. Então eu deixei aqui ó, um resumo desses símbolos aí que vocês facilmente encontram na internet. Tá? Então está aqui, ó, tá vendo? Ó, o manômetro, tá vendo? Ó, o manômetro está exatamente aqui, medidor de pressão. Beleza, pessoal? Então procurem aí na internet, vocês vão encontrar essas tabelas aí, onde vocês têm toda a simbologia de hidráulica e pneumática. Na questão 43, uma questão que ele foi muito extenso no enunciado, não precisava ser muito extenso no enunciado, bastava identificar aqui ó, o tipo de tratamento termo baseado em simples aquecimento e resfriamento, em que o aço é aquecido até uma temperatura igual ou acima do ponto de transformação. Essa temperatura é a temperatura do campo austenítico, onde a estrutura CCC transforma para a estrutura CFC. Então, quando isso acontece, a gente vai ter a formação de austenita, e quando acontece o resfriamento brusco, como ele está falando aqui, ó, a gente vai ter imediatamente a formação de martensita. Então, quando ele é esfriado bruscamente pela imersão de água no óleo ou no ar, então isso aí se trata de uma têmpera, que é a alternativa C. Então, eu considerei essa questão fácil,
tá? Mas que ele tentou dar uma enrolada aqui no começo, contando uma historinha, né? Mas quem já tem experiência realmente passa direto para esse trecho aqui para não perder tempo. Então, o tratamento térmico que está descrito ali é uma têmpera, né? A questão 44 também é uma questão de desenho, interpretação, desenho técnico. Então, ele está perguntando a respeito das linhas indicadas 1, 2 e 3, nessa sequência, tá vendo? Ó, 1, 2 e 3. Qual é o nome dessas linhas? Então, ele está perguntando isso na questão 44. Gente, 2 só pode ser linha de centro. Então, linha de centro, podemos eliminar, por exemplo, a alternativa C aqui, ó, que não tem linha de centro, tá? Número 1, isso aqui é característico de uma linha de chamada, tá? Então, linha de chamada. Pessoal, linha de chamada vai ter somente... Por quê? Por que é uma linha de chamada? Porque a seta está indicando um lado externo da cota, tá? Exatamente para falar de algum detalhe ali no desenho que possa ser importante na fabricação dessa peça. Então, no número 1, se há uma linha de chamada, podemos então eliminar as alternativas D e E, que não são linhas de cota, tá? Agora, na número 3, isso aqui não é uma linha de chamada, porque está indicando exatamente o valor dessa cota, dessa cotagem aqui, essa distância. Então, não é linha de chamada, não repete linha de chamada, então a gente vai ficar com a alternativa D de bola, tá? E a última questão, a questão 45, foi uma questão meio confusa, que a Cesgran-Hill elaborou, né? Mas ela poderia ter dado mais detalhes, tá? Para o candidato chegar na resposta mais rapidamente. Mas isso é característica da Cesgran-Hill, né? Fazer com que o aluno raciocine um pouco a respeito da resposta. Ele está falando a respeito das molas, que são elementos de máquinas, né? E aí ele está falando a respeito das aplicações das molas, que são cargas, amortecimento de choque, controle de movimento, enfim. Todas essas são as funções básicas das molas. Os materiais das molas, ele deu alguns exemplos ali, de aço carbono, aço liga, plastiprene, enfim. Agora, quanto ao tipo de esforço, ou solicitação, ou força que as molas estão submetidas, pessoal, primeiro deixa eu apresentar aqui para vocês os tipos de mola que existem aí no mercado, as mais comuns. Essas aqui são molas de compressão e tração. São muito úteis esse tipo de mola, por exemplo, em veículos, né? Em veículos de passeio. Já a segunda figura aqui é uma mola que a gente chama de feixe-mola, comumente feixe de molas, mas na linguagem técnica isso aqui é uma mola plana. Tá? Então existem tipos de molas planas, e essas molas planas elas sempre estarão sujeitas ao esforço de flexão. Tá? E por fim, nós temos as molas de torção. São molas que são muito utilizadas, por exemplo, em sistemas de porta, sistema de vai e vem, enfim, né? E a primeira mola, que é a mola helicoidal, que eu não comentei, é uma mola que está sujeita efetivamente à compressão e à tração. Gente, observando bem as alternativas, ele dá aqui em algumas alternativas esforço de cisalhamento. Pessoal, não existe mola com esse tipo de esforço. Então a gente pode cancelar facilmente a letra A, a letra B, tá? Porque não existe esse tipo de esforço nas molas que a gente viu ali, tá ok? São as molas mais comumente vistas, né? Agora aqui, pessoal, fadiga. Gente, fadiga é uma falha mecânica, tá? É uma falha mecânica. A mola, ela pode até estar sujeita a uma fadiga, mas não é um esforço, tá? Então, se não é um esforço, aonde aparece fadiga aqui, a gente pode cancelar, por exemplo, aqui, ó, e aqui também, tá? Tá vendo, ó? Então, gente, ele colocou fadiga ali para confundir a cabecinha de vocês. Fadiga não é um esforço mecânico, não é uma força. É uma falha que acontece nos materiais após repetidamente efeitos cíclicos, tá? Então, quando você pega uma mola, puxa ela e aperta, puxa, aperta ela mais de 1000 vezes, você está levando esta mola à fadiga, tá? Então, a fadiga, na verdade, é uma falha mecânica que vai acontecer nos materiais após ciclos repetidos. Alguns autores também chamam fadiga de uma propriedade, mas na verdade a fadiga é uma falha mecânica. Então,
A alternativa correta é a alternativa E, tá? Pessoal, então espero que vocês estejam gostando aí das nossas videoaulas, tá? E a gente vai colocando aí mais videoaulas no decorrer da semana, beleza, pessoal? Então, dê o like de vocês aí e podem me mandar mais e-mails aí, o pessoal tá me mandando bastante e-mail, me mandem mais e-mails aí a respeito dos assuntos que podem cair nas provas seguintes da Petrobras, ok, pessoal? Então, até a próxima!